teremos a palestra com o Dr. Décio Iandoli Júnior, médico cirurgião e endoscopista, com doutorado pela Unifesp, professor da Faculdade de Medicina da Uniderp, presidente da AMES e vice-presidente da AME Internacional, autor de vários livros e apresentador do programa Ciência e Espiritualidade pela TV Mundo Maior, com a palestra Terapêutica Espírita. Porque a gente vai falar sobre terapêutica espírita, mas tem uma mensagem que eu queria dar aqui, que eu acho que é importante. Sempre que eu vou começar algum assunto, eu gosto de discutir um pouquinho os termos do título, né? E o que é terapêutica? Antes da gente falar do que é terapêutica, a gente tem que falar o que é terapia. Tem diferença, né? A terapia é um método. A terapia é um método ou técnica através da qual se busca a cura ou melhora do paciente. Então, uma terapêutica ou um tratamento, que são a mesma coisa, são um conjunto de terapias, né? Então, por exemplo, o paciente vai lá no meu consultório porque está com dor de estômago. Aí eu pego e tenho várias terapias. Por exemplo, eu vou usar uma terapia medicamentosa, então eu vou dar o omeprazol para ele tomar. E aí eu vou usar uma terapia alimentar, eu vou dar uma dieta para ele, o que ele pode, o que ele não pode, que é o que eles nunca fazem, né? Aí vou usar uma outra terapia que pode estar relacionada à atividade física, por exemplo, e assim por diante. Então, o conjunto de terapias que eu uso é o meu tratamento, ou terapêutica, tá? Então, essa é a diferença entre as duas coisas. Pelo tratamento, a gente espera alcançar a cura ou o controle do mal. Sendo que eu tenho uma forte convicção, né, acredito muito nisso, de que a cura não é atributo do terapeuta. O atributo é do paciente. Agora, a terapia é a sugestão de cura, que o paciente vai ou não encontrar. Então, é assim, eu não tenho como pegar na sua mão e levar você para fora do auditório, ou forçar você a sair do auditório. Mas eu posso chegar para você e falar assim, olha, primeiro levanta da cadeira, você levantou, olha em volta, faz uma análise, você vê que tem duas portas, quer dizer, se você quiser ir embora, talvez aquela porta seja o melhor caminho, que é mais perto. Se você quiser ir no banheiro, aquela porta é melhor porque é mais perto do banheiro. Se você caminhar até lá, você vai conseguir sair. É a minha parte. Se você vai levantar da cadeira e escolher a porta e ir para fora da porta, é a sua parte. E eu não tenho como obrigar você a fazer isso. Entende? Então, um dos maiores equívocos do médico é achar que ele cura. Aí você fala assim, mas quando o cara chegou atropelado, ele chegou com um tiro e você operou, você curou ele. Nem isso. Nem isso, porque eu já tive essa experiência no começo da minha carreira. Eu trabalhei, né, na Zona Leste, em São Paulo. E eu trabalhei no hospital da Prefeitura de São Paulo, que tinha o maior movimento de trauma do estado de São Paulo. E eu cheguei a dar plantão de operar 12 pacientes em um plantão. E a gente via, às vezes, por exemplo, um paciente que amarraram no poste e fuzilaram ele, com 22 tiros. A gente ficou o dia inteiro dando ponto em intestino lá, nenhuma bala acertou uma artéria, uma veia de grande calibre. Com 22 tiros, no outro plantão, na semana seguinte, eu fui lá visitar, ele estava ótimo. E tem aquele paciente que toma um tiro e morre. Então, assim, mas é o lugar onde pegou. Não, às vezes você faz a mesma técnica, uma lesão igual, um vai muito mal, o outro vai muito bem. Então, assim, você é um instrumento. Você viabiliza, você facilita, você induz, você sugere, mas você não faz. Quem faz é o paciente. Né? Então, isso é muito importante a gente entender, até porque ela tira um peso enorme das nossas costas. Enquanto você está lá achando que é você que cura, quando você não consegue curar, a frustração é muito grande e isso é muito ruim para a gente. Né? Então, o meu tratamento, a proposta de tratamento que eu faço para o meu paciente é sempre na esperança de ele trilhar esse caminho aqui, de cura ou de controle do mal. Tem vezes que a cura não vem, mas o controle vem.
Eu tenho um caso que eu conto sempre, que eu acho bem forte, bem significativo, que era de um paciente que eu atendi lá em Santos com um câncer de esôfago avançado. A gente não tinha como tirar o câncer, ele já estava com metástase, a palpação no abdômen dele, você palpava as metástases, ele estava cheio de tumores abdominais palpáveis, e a gente propôs uma cirurgia para ele poder voltar a se alimentar. A cirurgia era uma transposição de cólon entre o esôfago e o estômago para ele voltar a se alimentar. Aí fui conversar com o paciente para chamar a família e ver como é que a gente podia conversar o assunto, e ele falou para mim que ele não tinha família. Aí eu insisti e ele me contou a história dele, que ele tinha uma mulher e uma filha, ele era alcoólatra, ele começou a bater na mulher, e a mulher e a filha foram embora para São Paulo e abandonaram ele, e ele acabou não indo atrás. Mas aí ele resolveu parar de beber, parou de beber, entrou para o AA, e ele passou a acompanhar o caminho da mulher e da filha em São Paulo. A mulher já havia desencarnado, mas a filha tinha se formado na médica e ela trabalhava no HC em São Paulo. Eu pedi o nome da filha para entrar em contato com ela. Ele falou para mim assim, nem adianta ligar, doutor, ela não vai vir. Mas mesmo assim eu peguei o telefone e liguei. Falei com a colega, falei assim, olha, aqui eu sou o Décio, sou seu colega aqui de Santos, é que a gente está com o seu pai aqui. Ela falou assim no telefone para mim, eu não tenho pai. Eu falei, olha, eu sei da história, ele me contou, mas eu só queria te comunicar que está acontecendo isso. Nós vamos operar ele na segunda-feira e ele está em tal leito, você fica à vontade. Tá bom. Na sexta-feira eu passei visita. Quando eu fui passar no leito, tinha uma mulher conversando com ele no leito. Eu, na hora, até achei que era uma psicóloga, alguém da equipe que estava conversando com ele. Bom, depois eu fiquei sabendo que era a filha que tinha ido lá. E aí, nós operamos ele na segunda-feira, a cirurgia foi bem, ele se recuperou rapidamente, e no dia da alta ela foi buscar ele. E levou ele. Aí, não tive mais contato. Passaram-se 3 ou 4 anos, eu estava no ambulatório, fazendo ambulatório, de repente me entra o paciente na sala. Eu achei que a minha mediunidade tinha eclodido. Falei, agora nem Chico Xavier, né? E acho que eu fiz uma cara tão assustada que ele mesmo falou assim para mim, ele falou, sou eu mesmo, doutor, o senhor não está louco, não. Aí ele falou, eu pedi para ele sentar, ele falou assim, era para eu ter morrido, né? Eu falei, olha, faz tempo. E aí ele me contou a história, ele disse que a filha foi lá, se apresentou para ele, resolveu perdoá-lo, levou ele para São Paulo, ele conheceu os netos, e ele conversou com o tumor dele e falou assim, olha, eu não mexo com vocês não mexem comigo, mas agora eu não vou morrer. Eu vou aproveitar essa oportunidade de ser pai, de ser avô. E ele falou, olha, doutor, estamos quietos. Eu falei, o senhor veio fazer o quê aqui? Não, eu vim para ver se tem alguma coisa para fazer. Vai embora. Vai embora, se o senhor ficar aqui, nós vamos querer operar de novo, não vai dar certo. Está em equilíbrio, deixa quieto. Né? Então, você vê como é forte isso. Né? Quer dizer, o controle da doença depende do doente. Eu acho que se ele tivesse falado assim, olha, pode ir embora vocês, eu não quero mais vocês aqui comigo, era capaz do tumor ter regredido também. Ele escolheu isso. E eu palpei o abdômen dele, estava igualzinho. Os tumores palpáveis, tal. Nem pedi tomo, nada. Mandei ele embora. Já estava no lucro, estava tudo bem. Né? Então, você vê como as coisas... a gente vê na clínica a importância da vontade, né, e da posição da nossa cabeça em relação à doença física. Tá? Então, é isso que a gente está buscando. E aí, a pergunta, o que é cura? Eu acho que uma das grandes coisas que a gente tem que discutir, hoje em dia, é esse binômio saúde e doença. Como é que nós, espíritas, vemos a cura? O que é cura para nós? O que é doença para nós? Isso é muito importante que a gente discuta. Porque a gente é espírita, bate no peito, usa a camiseta do Chico Xavier, mas na hora de fazer, na hora de agir, a gente não é espírita. Né? Então, uma das coisas que a gente precisa realmente ver é isso daí. Eu sei que eu não vou alcançar as metas, mas está escrito lá no Evangelho que o espírita, de verdade, é aquele que se esforça em ser o homem de bem. Então, pelo menos o esforço nós temos que fazer. Então, a cura, de uma maneira geral, é considerada a extinção da doença.
A doença é considerada a perda da saúde. A saúde é a manutenção da homeostase. O que é homeostase? Equilíbrio. Tá? Equilíbrio. Então, o equilíbrio, esse termo homeostase a gente usa mesmo para a fisiologia, mesmo dentro do paradigma materialista. Então, quando as condições são constantes do meio, a gente considera a homeostase. E isso é considerado saúde, tá? Que é o equilíbrio. Agora, quando é que uma pessoa está em equilíbrio? Quem está em equilíbrio aqui? De vocês. Tem alguém que acha que está em equilíbrio? Ou que se sente em equilíbrio? Eu acho que a gente tem alguns momentos de equilíbrio. Não é? Às vezes, durante um dia, acontecem alguns momentos de equilíbrio. Mas eu acho que eu, pelo menos, estou tirando por mim. Né? 99,9% do meu tempo eu não estou em equilíbrio. Não estou. Mas que eu gosto de fazer palestra por causa disso. Geralmente, quando eu estou na palestra, eu me sinto em equilíbrio. Aí eu saio, eu já não estou mais. Né? Então, é como se fosse assim, um sonho durante um período de realidade. Mas é um caminho. Se a gente já tem alguns arrobos de equilíbrio, é um bom sinal. Pelo menos a gente sabe para que lado tem que ir. Né? Bom, dentro da visão espírita e espiritualista também, nós somos seres trinos. O que é um ser trino? É composto pela parte biológica, ou física, que é a bem conhecida pela medicina, uma porção energética, que já é bastante considerada pela medicina também, são os nossos campos eletromagnéticos e todas as consequências do nosso estado vibracional, né? O Mário falou sobre isso ontem, e o aspecto espiritual, que é o mais importante, entretanto, é o menos valorizado. Né? Hoje em dia, a maior parte das pessoas considera, uma boa parte dos cientistas, pelo menos, considera isso como uma bobagem ou uma questão cultural que não tem nada a ver com a parte científica. É engraçado isso, né? A proposta do Descartes, que é injustamente considerado o pai do materialismo, era, olha, a parte da matéria deixa que a gente estuda na ciência, e a parte do espírito vocês estudam na religião. Ele não fez isso porque ele achava que eram duas coisas separadas, ele fez isso porque era o único caminho, a única maneira de celebrar a paz entre essas duas potências do conhecimento humano. Né? Mas hoje está na hora da gente refazer essa ligação. Tá? E a gente sabe hoje que essa questão espiritual é mais importante porque ela é a permanente, né? É a que está sempre aí. Então a gente só pode afirmar que o indivíduo está verdadeiramente em equilíbrio se todas essas três porções estiverem em harmonia. Por isso que eu falo que é complicado. Né? E tenho mais a dizer ainda. Se você estiver bem aqui, isso aqui é consequência, isso aqui é consequência. E eu posso dizer mais ainda. Às vezes eu conheço pessoas com problemas sérios aqui e que são pessoas saudáveis. Não é? Não dá para dizer isso? É só você perguntar assim, quem aqui toma remédio para pressão? Tem mais gente, né? Tem bastante gente que toma. Vocês são doentes? Será? Não pela pressão alta. Mas não pela pressão alta. Quer dizer, quantas pessoas que você conhece que são gravemente doentes e são pessoas saudáveis? São pessoas felizes, equilibradas. Então, o teu corpo biológico, ele está lá como um mata-borrão para drenar as energias deletérias. Às vezes, essa drenagem faz você ser saudável. Então, esse binômio saúde e doença, ele é muito mais profundo do que a doença fisiológica. Então, você pode estar em desequilíbrio fisiológico, biológico, porque a sua alma está entrando em equilíbrio. E você precisava daquele peso desse lado da balança para você achar o equilíbrio. Né? Teve muita gente que fala assim, se o espírito é que manda e a saúde depende do espírito, o que dizer de Chico Xavier? O que dizer de Chico Xavier? Alguém que trabalhou umas 5 vezes mais do que qualquer um de nós aqui dentro e que morreu com 95 anos, não foi? 92 anos, até a véspera trabalhando até de noite, que psicografava, trabalhava o dia inteiro, chegava à noite e psicografava até as 3, 4 horas da manhã, todo dia. Se ele não é saudável, eu não sei o que é ser saudável. E sempre de bom humor, sempre com uma boa palavra para todo mundo, não é? Então, essa questão da saúde é muito importante que a gente medite sobre isso.
Quantas pessoas que vão no consultório e que falam assim, doutor, eu não estou me sentindo bem, eu estou com isso, estou aqui, tem um monte de sintoma. Aí você vai, faz toda a pesquisa biológica dela, que é o que a gente sabe fazer no consultório. E aí chegam os resultados, olha, você não tem nada. O paciente fica até revoltado, fica bravo. Como eu não tenho nada? Não estou me sentindo bem, tem que achar alguma coisa aí. Pois é, ainda não chegou. Espera um pouquinho que vai chegar. Volta daqui uns 6 meses que a gente acha alguma coisa. Por enquanto não chegou. Por quê? Porque, na verdade, a parte biológica está em equilíbrio ainda. Ainda não saturou a mensagem patológica no perispírito para manifestar fisicamente. Né? E a pessoa está ali, se sentindo mal. Ela é saudável? Claro que não. Claro que não. Né? Então, o que a gente faz com essa pessoa? Pede para procurar um psicólogo, pede para procurar uma terapia espiritual, se é que ela vai acreditar nisso. Mas a gente já diagnosticou a doença. Ela não está em equilíbrio. E o contrário, uma pessoa às vezes toda escangalhada, com tudo alterado, os exames de laboratório dela não tem um que bate no gol, é tudo na trave ou fora, e ela está lá sorrindo, bem, tranquila, né? Levando a vidinha dela lá, sem estresse. Quer dizer, essa pessoa está doente? E o outro que acabou de sair está saudável. Então, precisa haver essa meditação sobre o que é saúde. Né? Para a Organização Mundial de Saúde, a saúde não é apenas a ausência de doença, mas o perfeito bem-estar biopsicossocial. Né? Se você for pegar a base da medicina ocidental, que é a medicina hipocrática, Hipócrates falava que saúde é equilíbrio biopsicossocial, espiritual e ecológico. Então, mesmo quando eu incluo o ecológico e o espiritual, eu ainda posso não ter uma boa ideia do que é ser saudável. Na minha opinião, a única definição de saúde que eu acho perfeita é essa daqui. Definição de Emmanuel. Saúde é a perfeita harmonia da alma. Seja lá o que estiver acontecendo com o meu corpo físico, se a minha alma estiver em equilíbrio, o meu perispírito também está e eu sou saudável. Porque a minha porção permanente está em equilíbrio. Mesmo que biologicamente eu não esteja em equilíbrio. Até porque é meio engraçado a gente pensar nisso, porque o nosso corpo biológico, ele é descartável. Ele não é eterno, uma hora vai terminar. Por mais que o meu espírito seja um espírito soberano, vamos supor, Jesus. Mesmo Jesus, esse corpo biológico tem um período final. Chega uma hora que ele não consegue mais reter fluido vital, ele vai degenerar e vai desencarnar. Por quê? Porque isso é uma lei natural. Não é? Então, quando a gente busca a saúde, se a gente está realmente focado na verdade do que é saúde, do que é a vida, do que é o espírito, atrás de que a gente está? É do reequilíbrio biológico ou do reequilíbrio emocional e espiritual? Não é? Do espiritual. E o biológico vai vir por consequência. É claro, então eu não preciso cuidar do corpo. Claro que precisa. O Chico falava, cuide da alma como se fosse terminar amanhã e do corpo como se fosse eterno. Não é? Eu tenho que cuidar. Por quê? Porque este veículo que estou usando nesse momento é fundamental para a minha evolução e meu aprendizado. Mas eu tenho que ter em mente que ele não é eterno. E que em determinado momento ele vai terminar, vai parar de funcionar. E para isso acontecer, muitas coisas vão começar a acontecer. Não é? Quando você, que nunca usou óculos na vida, não consegue mais ler e precisa um óculos para enxergar as letras, é o primeiro sinal. Né? Tem um primo meu, ele está fazendo 60 anos agora essa semana, e quando eu fiz 50 anos, ele falou para mim, Décio, vou te falar o que foi a melhor coisa que aconteceu comigo quando eu fiz 50 anos. Eu falei, o que foi, Gui? Ele falou assim, quando eu levantei de manhã, fui levantar da cama e senti dor nas costas, dor no joelho, dor no tornozelo, eu cheguei à conclusão que eu estava vivo. Então eu falei assim, então eu estou vivo. Né? Então é a idade do condor. Então o corpo ele vai apresentando uma série de limitações que precisam ser compensadas pelos seus ganhos. Quais são os ganhos? Os ganhos são intelectuais. São os ganhos de consciência, que nem todo mundo colhe.
nem todo mundo colhe, né? Então essa que é a vantagem de você perceber a saúde como a perfeita harmonia da alma. Você pode morrer saudável, como eu disse ontem, né? O tratamento convencional é o tratamento físico. Então, na faculdade, apesar do esforço que nós temos feito para incluir a espiritualidade na faculdade de medicina, e isso já está acontecendo, o tratamento que a gente aprende é exclusivamente biológico. Então, o tratamento físico. E o que a gente usa de terapia? Cirurgia, alopatia, radioterapia, fitoterapia e todos os elementos que a gente aprende na faculdade que são terapias aceitas. Tem o tratamento psicológico, que apesar de ser um tratamento aceito, ele ainda é muito desvalorizado. Então, como eu falei para vocês, né, fala assim, olha, faz um scanning do paciente, faz raio-x, tomografia, pede um monte de exame. Fala assim, você não tem nada, vai procurar um psicólogo. Se você não tem nada, você não precisa procurar ninguém, né? Vai procurar o psicólogo, você não tem nada físico. Você tem um aspecto psicológico. Aí vai lá para o psicólogo tentar descobrir. E tem um tratamento social que é mais menosprezado ainda. Eu costumo dizer que o grande injustiçado da saúde é o assistente social. É o cara que resolve todos os pepinos do hospital e ninguém nem sabe o nome, né? É a mais injustiçada de todas. Então, a questão social nem é levada em consideração. Tá? Muito poucos de nós prestam atenção nisso, às vezes. Estou no consultório particular, prescrevo um remédio que custa R$120 para o meu paciente. Só que o meu paciente está lá no meu consultório porque ele tem um convênio. Mas ele trabalha, ele ganha R$1.000 por mês. Tem 3 filhos. Como é que ele vai comprar um remédio de 120? Né? A gente nem sempre, não são todos que se preocupam com isso. Mas é importante que a gente faça isso. Então, aqui é biopsicossocial, né? Que é o que a Organização Mundial de Saúde considera. Então, mesmo para o biopsicossocial, a gente não leva em consideração. A gente só leva o bio. O psico, mais ou menos, o social, assim, bem distante, né? E o espiritual, que é o mais importante, né? Difícil. A gente está tentando introduzir isso agora. Então, mesmo para essa definição que eu acho incompleta, a gente não chegou lá ainda. E o que a medicina realmente acredita? Qual é a opinião geral dos médicos sobre as terapias psicológicas, que é o que eu falei aqui para vocês? Qual a atenção dada pelos médicos às questões sociais dos seus pacientes? Nenhuma, né? Geralmente. Qual é o conceito de saúde que a gente aplica na prática diária? E mais do que isso, qual é o conceito de saúde que vocês aplicam? Né? Cada um de vocês. Vamos pensar no espírita. É muito bonito, a gente fala do espírito, da alma, Emmanuel, perfeita harmonia da alma, puxa, que legal e tal. Tá, aí você está com uma doença, você vai no médico. O médico diagnostica um câncer. Aí você vai no oncologista. O oncologista fala, olha, não dá para tirar esse tumor. Nós vamos fazer quimio e rádio. Aí você vai para quimio e para rádio. Aí você faz a quimio e a rádio, aí ele fala assim para você, olha, não regrediu o tumor. A gente não tem mais o que fazer. Aonde você vai? No centro espírita. Para quê? Fala a verdade. Você vai lá atrás do milagre. Você quer que o tumor desapareça. Qual é o seu conceito de saúde? É o biológico. E o que mais me preocupa? Centro espírita que só faz isso. Só faz isso. Gente, eu vou falar para vocês. Eu comecei a falar dessa questão da cirurgia espiritual, que eu achava um problema. Não que eu não acredito, eu acredito. E eu passei por uma experiência que foi assim, surreal. Uma parente da minha esposa estava com mieloma múltiplo, foi fazer uma quimioterapia, deu uma atrofia de medula, ela ficou paraplégica. E tentaram um monte de coisa, mas eu vi a ressonância dela, uma atrofia da medula, não tinha mais como aquela mulher andar. Ela é evangélica. Mas foi num centro espírita lá em Campo Grande que só faz cura. Fica assim, ó. Fica assim. Entraram com a mulher na cadeira de rodas. Fizeram a cirurgia espiritual, ela saiu andando. Parecia coisa da Bíblia. Quando eu vi a mulher andando e a cadeira de rodas atrás dela, eu falei, que é isso? Né? Morreu de mieloma. Uma semana depois. Morreu andando.
Morreu andando. A minha pergunta é, será que não funciona? Claro que foi, eu vi. Eu acompanhei um caso de hipernefroma com metástase cerebral, que desapareceu. Funciona. A minha pergunta é a seguinte, é isso que a gente tem que ir atrás no espiritismo? É para isso que a gente é espírita? Quando você está doente e você vai num centro espírita, é atrás do milagre que você está indo? Então nós vamos no centro espírita para curar joanete, a gente vai no centro espírita para curar pedra na vesícula, a gente vai no centro espírita para... É para isso que nós estamos indo lá? Gente, tem centro que esse centro só faz isso, não tem reunião de evangelho, não tem nada, é só cirurgia. Eu acho, Décio, que isso é uma distorção dos objetivos da doutrina. É uma distorção. Porque o que é saúde para a gente, afinal de contas? É não ter câncer? E quando eu vou no centro espírita, qual é a terapia que eu vou buscar lá? É o passe? É a água? Ou é o evangelho, pelo amor de Deus? É entender quem eu sou, onde eu estou, para que eu estou ali. Meu Deus, é isso que é a terapia espírita. Aliás, essa é a terapêutica espírita. Mas nós que somos espíritas estamos atrás da cura física. A gente quer ficar aqui nesse planeta encarnado, com dor nas pernas, sem conseguir enxergar. Gente, isso não entra na minha cabeça, é tão estranho isso. Porque quando a gente está no centro espírita, lendo o evangelho, a gente tem uma ideia e tal, só que acabou, fechou o livro, a gente volta para o mundo real e continua sendo essa porcaria que a gente é, vivendo aqui nessa altura do chão, sem usar nem 10% do que a doutrina nos ensina. Eu não estou puxando a orelha de ninguém, não, porque eu sou igual. Por isso que eu fico revoltado. Porque eu estou aqui falando ainda e não faço. Sabe, essa magia, essa hipnose que o corpo físico dá na gente, é um negócio muito louco. Quando a gente descreve, quando a gente vê na Bíblia que descreve que Jesus precisou ir para o deserto para dar um tempo, eu fico pensando, pô, se Jesus precisou dar um tempo, é punk o negócio aqui, não é fácil. Mas mesmo que eu saiba que eu não vou chegar lá, eu preciso tentar chegar lá. Sabe? Então, eu não sou contra a cirurgia espiritual. Não sou. Mas eu acho que um centro espírita, a primeira tarefa dele é evangelizar. Se ele não faz isso, ele não faz nada. Ele está alimentando ilusão, ele está alimentando o misticismo, e isso não serve para a gente. Não serve. Sabe? Então, aqui é que eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles que a gente tem que passar agora. Porque existem diferenças. Mesmo quando eu vou tomar o passe, mesmo quando eu vou lá para a água frutificada, isso é tratamento complementar espírita. É complementar. Não é o tratamento espírita. A cirurgia espiritual é tratamento complementar. Né? O que é tratamento complementar? É um tratamento que complementa o tratamento inicial ou a terapia principal. Então, são as terapias que vão complementar a terapia principal. Antigamente se chamava de alternativo, o Mário falou isso ontem, alternativo é ou um ou outro. Né? Então, não é alternativo, é complementar. Então, a gente vai lá fazer o tratamento complementar energético, homeopatia, que já é bem estabelecida, acupuntura, que já é bem estabelecida, cromoterapia, musicoterapia, meditação, prece, imposição de mãos, onde estavam conversando do Monese, que tem uma tese de mestrado de Reiki com Camundongo, que para mim é o ponto final do Reiki, aquela tese dele lá. Ele provou por A mais B com uma metodologia super criteriosa, e com Camundongo ainda, e os camundongos ficaram bons. Né? Você pega o pessoal da Exalc, da Escola Superior de Agricultura em São Paulo, eles tratam a lavoura com homeopatia e funciona.
Fala assim, isso é placebo. Tudo é placebo, na verdade. Mas você chega lá para a plantinha e fala assim, para a plantinha não, você fala assim para o parasita, estou jogando essa aguinha aqui, você se cuida, hein? Você vai morrer. O parasita fala, e vai todo mundo embora. Gente, efeito placebo em planta, você vai me desculpar, mas não dá. Não é? Então é por quê? Porque existe uma cicatriz energética e essa cicatriz energética funciona. Funciona. Tá? Então a homeopatia não é pagelança, a acupuntura também não. Né? Os caras fazem cirurgia só com acupuntura. Né? Cromoterapia, musicoterapia, ainda faz tempo que eu não vejo isso aqui, mas faltavam trabalhos a respeito. Meditação e prece tem muita coisa a respeito. E assim, o passe espírita, a AME Brasil ainda está desenvolvendo um trabalho para a gente fazer, mas Jorei, Reiki, toque terapêutico, tem muito trabalho sobre esse assunto e funciona também. Tá? E a fluidoterapia também. Bom, eu trouxe essa revisão aqui, que eu peguei no Medline só, né? O Jorge acabou de falar muito mais propriedade. Mas só para a gente ter uma ideia, o Medline era considerado, não sei se é ainda, o maior banco de dados em artigos científicos de medicina do mundo. Ainda é, né? Em 1999, esse banco de dados era composto por 4.300.000 trabalhos científicos. Hoje, em 2016, ele tem 24.635.063 trabalhos. Ou seja, ele aumentou 5,7 vezes. O banco de dados todo, com todas as pesquisas em relação à medicina. Quando eu digitei lá como descritor espiritualidade, até 99 tinham 364 trabalhos. Agora, em 2016, tem 6.162. Ou seja, o banco de dados cresceu 5,7 vezes e o número de trabalhos que tratam de espiritualidade cresceu 16,9%. Quando você coloca lá terapia complementar, eram 310 artigos, agora você tem 10.592, cresceu 20,7 vezes. Por isso que eu digo que o paradigma materialista está esgotado e o espiritualista está em plena implantação. Isso não é porque nós queremos. Isso não é porque eu acho bonito. Isso não é porque houve algum decreto. É porque é o movimento que está acontecendo. E esse movimento está acontecendo por quê? Porque o cara está estudando um assunto, ele não acha a resposta de um lado, ele vai buscar onde a resposta está. O cientista tem isso. O cientista ele quer a verdade. Ele não está preocupado se essa verdade vai encaixar dentro dos padrões pré-estabelecidos para ele. Né? E aí, o paradigma não é que o paradigma materialista, isso também é uma coisa que eu não gosto. O espiritualismo tem que combater o materialismo. Mentira! O materialismo que trouxe a gente aqui onde nós estamos hoje, e é o materialismo que fez com que a gente estivesse nessa posição hoje de poder dizer que o espírito existe. Porque ele criou toda a base de conhecimento para a gente chegar nesse ponto que nós estamos hoje, podendo dizer que existe espírito. Levantar esses artigos que o Jorge trouxe, e que são artigos que trazem evidências abundantes sobre a sobrevivência da alma. Se você não quiser usar a palavra alma, usa consciência, que eles também não conseguem definir. Né? Eu tive a oportunidade de assistir uma professora de neurociência alemã falando lá em Bonn, no congresso. Ela deu uma aula sobre circuitos neuronais e consciência. Ela ficou quase 1 hora falando sobre circuitos neuronais e, no final, ela termina a palestra com essa frase lapidar. Concluímos, então, que a consciência não existe. Eu quase caí da cadeira. Achei que o cara que estava traduzindo tinha dormido. Falei, ele dormiu, acordou agora e falou essa bobagem. Depois, na mesa redonda, ela ainda teve a ousadia de criticar a doutora Irvênia, na minha frente. Como eu não podia pular no pescoço dela, que ela era bem maior que eu, diga-se de passagem, eu chamei ela para a discussão e perguntei, doutora, eu gostaria de saber qual é a consciência que pôde concluir que consciência não existe. Ela ficou olhando para a minha cara, depois ela veio perguntar se podia mandar 2 pós-graduandos para trabalhar no meu laboratório aqui no Brasil. Eu falei, doutora, o meu laboratório só cabe eu aqui, ó. Que eu não sou um cientista.
Eu sou um reprodutor de conhecimento, eu não sou um produtor de conhecimento. Não tenho como... eu pego o que os outros produziram e coloco. É diferente. Então, o que você percebe é essa falta de percepção do panorâmico. A pessoa não consegue... Ela não consegue perceber o tamanho da bobagem que ela diz quando ela está trabalhando um detalhe do detalhe do detalhe do detalhe do assunto. Quer dizer, quando ela resolveu ser médica, aí ela entrou no prédio da medicina, aí ela resolveu fazer neurociência, ela entrou na sala da neurociência, ela resolveu estudar o cérebro, ela abriu o armário do cérebro, ela resolveu estudar circuito neuronal, ela abriu a gaveta do circuito neuronal. E faz 40 anos que ela está olhando a gaveta. Já mudaram a cor do prédio, já trocaram a sala de lugar, já fizeram outro armário e ela só está olhando a gaveta. Ela não se ligou que mudou tudo ao redor. E, de repente, ela nega a própria consciência. Ela mesma não sabe mais quem ela é. Né? Então, essa questão é a questão das pessoas e não do paradigma. O paradigma materialista ainda é útil hoje. E se não fossem os materialistas, a gente não estava onde a gente está. A gente estava comentando ontem no carro isso. Né? Quando o pessoal criticando a doutora Marlene porque ela trouxe o Kenning para falar no Brasil. E o Kenning veio falar sobre a prece e a saúde. Todo mundo lá no o auditório em São Paulo, lá do Anhembi, lotado. E as pessoas saíram assim, para que vai trazer esse cara, esse americano, para dizer o que a gente já sabe, que prece faz bem para a saúde? A gente já sabe. Tá, você sabe por fé. Você não sabe por ciência. E no momento em que a ciência aprova aquilo, não é que as pessoas ou vão aceitar ou não, elas têm que aceitar. Elas têm que aceitar. Você não acredita em eletricidade? Teve gente que não acreditava. Não é? Hoje em dia, como é que você não acredita? Cadê o seu celular? Não é? Em casa, você não tem televisão? Você não tem geladeira? E assim vai. Tem muita gente que questiona a quântica, mas a quântica já está sendo utilizada em tecnologia. E você está usando a tecnologia. Não é? Então, eu tenho para mim que o caminho é esse. A mesma coisa a questão da reencarnação. A gente já tem evidências científicas suficientes. A evidência não é a prova é algo aceito pela comunidade. A evidência é uma evidência. Eu mostro para os teus sentidos alguma coisa. Mas se você vai aceitar isso como prova ou não, depende. Depende do que você acha. Né? Mas com o caminhar da ciência e o desenvolvimento das evidências, chega uma hora que fica impossível você negar o assunto. E é essa hora em que a verdade se instala. Então, quando que a gente considera um tratamento eficaz? Quando ele leva ao retorno do equilíbrio. Né? Então, dentro da visão atualmente utilizada, você espera a mudança perceptível no corpo físico, porque o homem é reduzido, simplificado, simplesmente sua parte biológica, e o aspecto psicossocial, energético e espiritual fica em segundo plano. Né? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas lá no meu consultório é assim. É assim que funciona. A medicina que eu faço é assim que funciona. A maior parte das vezes é assim. A gente faz uma anamnese espiritual, sim. A gente dá um aspecto diferenciado, sim. Mas a nossa rotina não é essa. A gente acaba detectando, estava falando isso com o Vicente outro dia. Né? Se eu for fazer uma abordagem espiritual de todos os pacientes que entram no consultório, eu não consigo pagar o aluguel no final do mês. Eu vou ficar 1h30 com cada paciente. Então, você tem que ter a sensibilidade de perceber aquele paciente precisa da intervenção. Né? E isso já é bem diferente do que a maioria faz. Né? O tratamento espiritual, ainda não abordado pela ciência convencional, né? Está a cargo das religiões, na maior parte das vezes, e ele é realizado? Às vezes sim, às vezes não. Né? Vai depender muito do paciente. E uma das coisas que a gente mais briga é que seja complementar. Que seja complementar. Eu já passei por uma situação dessa. Um colega espírita que eu conhecia do centro, foi no meu consultório com cólica, com alteração de hábito intestinal. Fiz uma colonoscopia dele, tumor, adenocarcinoma de cólon. Olha, meu amigo, vamos operar. Tá bom. Ele foi no centro espírita para fazer a cirurgia espiritual. Vai lá, faz sua cirurgia espiritual. Cirurgia marcada. Ele voltou para mim e falou assim que o espírito tinha dito para ele que ele estava curado e que não precisava operar.
Eu fiquei tão bravo que eu fui lá no centro. Fui lá para quebrar tudo mesmo. Falei, ô, que é isso aí? Tirando meus pacientes. Né? Mas eu cheguei lá e eles falaram, não, ninguém falou isso para ele. Ninguém falou, quer dizer, ele criou. Conclusão, ele não operou. Ele não foi mais no centro, não foi mais no meu consultório. Voltou quase 1 ano depois, com metástases para todo lado. E desencarnou pelo tumor. Né? Então, em compensação, eu recebi uma outra paciente que era assim, doutor, eu não sinto nada, mas eu vim aqui porque eu fui numa reunião no centro e me falaram que era para procurar um médico que eu estava com um problema no intestino. Perfeitamente, pedi uma colono para ela. Tumor. Fiz o diagnóstico, fiz o estadiamento, marquei a cirurgia. Aí ela veio. Doutor, eu voltei lá no centro. O espírito pediu para o senhor dar 15 dias para ele soltar o tumor para o senhor tirar. Perfeitamente. Desmarquei a cirurgia, marquei para 15 dias depois. Operei, tiramos o tumor da mulher, ela ficou ótima. Né? Então é isso. É complementar. Quando tem esse diálogo com o outro lado, eu acho o máximo. Acho o máximo. Né? Só, não tem o telefone dele para ligar. Escuta, você quer mais 20 dias? Como é que você quer? Que tipo de incisão eu faço? Fala para mim. Ia ser legal isso, né? Mas, infelizmente, ainda não estamos nesse nível. Mas eu levo muito em consideração isso. E é engraçado isso, porque lá em Itanhaém tinha um centro, chamava André Luiz, lá perto. E o espírito começou a me mandar paciente. Foram uns 2 ou 3, eu tive lá no centro. Eu falei, ou tem algum médico que é meu amigo, ou o espírito... E era verdade, os pacientes não tinham sintoma, eu ia lá na dica do espírito. E achava a doença. Né? E tratava, e o paciente ficava legal. Então, eu acho que mesmo quando você está com a antena aberta, eles usam o que tem disponível, né? Que você se coloque na disponibilidade, eu acho importante. Agora, o tratamento espiritual mesmo, para mim, na visão do espiritismo, é o evangelho. É o que eu falei anteriormente. E isso aqui é muito menosprezado. Gente, tinha um centro lá em Santos, lá em Campo Grande, quando eu cheguei, que era assim, o palestrante estava fazendo a palestra e as pessoas ficavam conversando, usando o celular, e o passe era junto, ao mesmo tempo. O que nós estamos fazendo lá? Vamos tomar cafezinho em casa. Mas é a palestra, e o palestrante pode... Gente, o palestrante pode ser uma porcaria. Mas o ato de ele subir lá e começar a fazer a palestra, e você está no centro espírita, o ambiente, o magnetismo do ambiente, ele atinge um nível que a gente não percebe. E às vezes você ouve ele falar uma coisa que ele nem pensou em falar, mas você vai ouvir exatamente o que você tinha para ouvir. Eu já fiz esse teste. Lá na Escola Paulista eu aprendi, para desenvolver a técnica da oratória, de você se assistir depois da aula. Então a gente filmava, você dava aula, era filmado, depois você levava para casa. Aí você fica contando quantos né você falou, quantos importantes, né? Para você perceber os seus erros de oratória. E a gente fazia isso direto. Eu me acostumei com isso. E às vezes, quando tem algumas palestras que me marcam muito, que são filmadas, eu vou assistir. Quantas vezes eu saio da palestra e falei, nossa, hoje foi demais. Hoje foi legal pra caramba, eu me empolguei e tal, saí feliz da vida. Aí eu vou assistir a palestra e foi uma porcaria. Eu errei um monte de vezes, falei coisa que era ao contrário, que era para cima, eu falei que era para baixo. E a palestra foi ótima, todo mundo gostou. Mas você vai assistir, no vídeo não tem o magnetismo, não tem o ambiente. Eu fiz uma palestra, um grande exemplo, a última que eu fiz no Congresso Brasileiro Espírita, lá em Brasília. Nossa, eu saí deprimido de lá. Eu falei, que porcaria que eu fiz, que droga, que foi horrível. E tinha colegas meus, amigos meus na palestra, no auditório, eu falei, fala a verdade, foi boa a palestra? Foi legal. Aí eu fui assistir a palestra no vídeo, acho que foi uma das melhores palestras tecnicamente que eu dei. Eu não gaguejei, não falei né, foi ótima. E foi uma porcaria. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu que não deu para conectar com a espiritualidade. Então, quem está fazendo a palestra não é o palestrante. Aí você vai no centro espírita e não presta atenção na palestra.
Fica conversando, fica no celular. É ali que é a tua terapêutica. É ali que é para você conectar a tua cabeça, a tua consciência com as coisas importantes para você. E a hora que você vai para o passe é legal. Mas se você pisar numa poça d'água, falar um palavrão, já acabou o passe. A energia que você recebeu, ela só é absorvida se você estiver receptivo. Não adianta nada você tomar o passe se você estiver com raiva. Se você estiver tomando o passe pensando, nossa, mas estou com uma fome, será que vai demorar? Quero comer uma pizza. Não adianta, você fica refratário. E aí a gente vê isso aqui desvalorizado, infelizmente, mas é aqui que está a terapêutica. Porque você está indo lá para consertar o teu espírito, não o teu corpo. O teu corpo é acessório. Né? E a terapêutica, o exercício da caridade, é uma das principais terapêuticas complementares, porque ela vai te solidificar o que você está aprendendo. Né? E aí sim, é a fé raciocinada. Foi isso que me fez entrar para o Espiritismo. Porque eu não tinha que acreditar em nada porque era assim. Não, é assim porque Deus quis. Se você não fizer, você vai para o inferno. Isso é coação. Então, para mim, não. Eu quero acreditar. Por quê? Olha, eu não sei a resposta, mas existe. Vamos buscar. E isso que é importante. Né? E o orar e vigiar, que também é terapia espírita. Por quê? Porque eu sei que eu não vou dormir porcaria e acordar ótimo. Né? E mais ainda, que a gente estava conversando outro dia. Todo mundo, eu mesmo, queria muito saber quem eu era no passado e tal. Quando eu descobri, foi uma tragédia. Mas pensa bem, se a gente está evoluindo e se ninguém regride, hoje você é o melhor que sempre existiu de você. Essa versão 2016 é a versão melhor. Se não está bom, nem queira saber o que tem atrás. Que isso é o melhor. Né? Então, como disse o Dr. Bezerra uma vez para mim, que eu pedi para ele em oração para ele me dizer quem eu tinha sido na última encarnação. E a resposta psicografada veio assim: o que você precisa saber sobre o seu passado é que te colocou onde você está hoje. Até hoje dói a minha orelha quando eu lembro disso. Né? Então, o orar e vigiar é isso. Eu sou isso que eu sou hoje. Dá para melhorar. Vamos prestar atenção para que isso melhore. É assim. Essa é a terapia espírita. Né? Reforma íntima. Essa é a cirurgia definitiva capaz de curar todos os males. O problema da reforma íntima é que o cirurgião é você mesmo. Né? E volto a dizer o que eu disse hoje. É a melhor e a pior notícia do Espiritismo. A melhor notícia é que sua vida e a sua evolução está na sua mão. E a pior é que a sua vida e a sua evolução está na sua mão. Não tem ninguém para quebrar o seu galho. É você que tem que ir lá e fazer. E não tem choro nem vela. Então, é terapia espírita ou tratamento espírita? Né? O centro espírita é um posto de saúde, a gente sabe disso. E você vai lá aplicar a terapia espiritual, que é a principal, é o evangelho. E a terapia complementar espírita, o passe, a água fluidificada, a desobsessão. Além da terapia convencional, tem muito centro espírita que fornece isso. Né? Mesmo lá em Santos, a gente tinha um gabinete de dentista, a gente tinha um consultório de homeopatia. Então, isso, na verdade, é o centro espírita no Brasil que está cobrindo a ausência do Estado, né? A verdade é isso. E tem. E aí que eu vejo, assim, às vezes o pessoal criticando o centro espírita que tem florais de bar. Tem um centro espírita lá que aplica reiki. O pessoal parece um contrassenso, mas eu fui lá nesse centro espírita fazer uma palestra. O reiki é numa salinha, numa casinha fora do centro. E não está incluído no espiritismo, mas é um serviço que elas oferecem. Mas tem o passe? Tá, tem o passe, mas também tem o reiki. Sabe? Elas trabalham profissionalmente com o reiki, estão oferecendo serviço de graça. Não é problema. Sabe? Essa é uma outra coisa que eu falo assim, temos que defender a pureza doutrinária. Não faça isso. Não faça isso. Toda vez que a gente quer defender a pureza de alguma coisa, nós fazemos bobagem. O Espiritismo não precisa de defensor, a verdade não precisa de defensor, a verdade é a verdade. Então, se não dá para ajudar, não atrapalha. Dá a sua opinião, mas não combate quem está trabalhando. Vai ter gente que se desvia, faz bobagem. Tá, reza por ele, reza. Que uma hora ele acha o caminho.
Sabe? Mas não preciso. Vamos parar para pensar no que a gente faz do espiritismo na nossa vida. Já é muito trabalho, é muito serviço já. Não precisa eu ficar preocupado com o que o outro está fazendo. Então você vai lá e condena esse centro que aplica reiki, que parece mesmo um absurdo, eu concordo. Que absurdo, um centro espírita aplicar reiki. Mas vai lá para ver o que elas estão fazendo. Elas têm um centro, tem o EGD, tem evangelização, tem o passe, tem água frutificada, tem tudo bonitinho. E tem a casinha no fundo que aplica reiki. Qual é o problema? Nenhum. Do mesmo jeito que tinha o dentista lá. Né? Então, o mais importante é a gente estar pensando nisso aqui. O centro está aplicando isso aqui? Tá, então está tudo certo. Eu acho pior aquele centro que só tem cura espiritual, cirurgia espiritual, e não aplica evangelho em lugar nenhum, do que esse outro que faz tudo bonitinho e tem o reiki no fundo. Né? Então, a gente, na verdade, está fazendo uma ação social quando faz isso. Né? E o tratamento espírita, para mim, é o conjunto de terapias usando o conceito do ser trino. Né? Não prescinde da medicina, utiliza largamente a chamada terapia complementar, né? E aí a ciência está mostrando para a gente o que funciona e o que não funciona, e atua no princípio espiritual. Utiliza uma nova hierarquia fisiopatológica, não é o corpo que determina a mente, é a mente que determina o corpo. Né? Essa é a visão holística do ser. Ou, agora holístico ficou piegas. A gente usa integral, a visão integral, integralista. Né? Quando é que a gente pode considerar o tratamento eficaz? Esse é o problema do nexo causal. O nexo causal, assim, se eu estou te dando tô rezando para você, você está numa UTI, você está morrendo, e eu rezo para você, você morre mais rápido? Funcionou ou não funcionou? Então, eles fizeram um trabalho desse lá nos Estados Unidos, numa UTI de pacientes muito graves, fizeram prece para um grupo e não fizeram para o outro. O grupo que fez prece morreu mais rápido. E a manchete era, por favor, não reze por mim. Mas se eu estiver muito mal, capengando lá, e não consigo desencarnar, e alguém rezar e eu conseguir desencarnar, para mim isso é bom. Então, o nexo causal, especificamente na questão do estudo da prece, é muito complexo. E muitas vezes a gente vai para pedir uma coisa que é a cura do câncer no centro espírita. E o câncer é que está te curando. Então, esse é o problema do nexo causal. Qual seria o nosso conceito de cura que a gente discutiu? A gente pode praticar isso nos nossos consultórios? A gente tenta, né? Tenta. Na verdade, para mim, é a medicina do Cristo, que é a verdadeira medicina, que foi muito bem exemplificada pelo Dr. Bezerra de Menezes e que é o objetivo de todo médico espírita. Né? A doutora Marlene ela deixou bem claro isso desde sempre. Ontem o André colocou aqui o decálogo, não, foi o Luciano, o decálogo do médico espírita. Aquilo ali é fantástico. Né? Se a gente conseguir seguir aquilo ali, já está muito bom. Né? Então, é essa medicina do Cristo que a gente está atrás, que ela complementa, ela integra tudo. Porque, na verdade, se você for pensar, o único médico que já andou pelo planeta, que já existiu e andou pelo planeta, foi Jesus. Né? E ele deixou um grande tratado de medicina que fala sobre todos os males que podem acometer o ser humano, que é o Evangelho. E a terapêutica é uma monoterapia, quer dizer, só tem um remédio para todos os problemas, que é o amor. E amar a Deus acima de todas as coisas é o próximo como a ti mesmo, né? Que foi o grande remédio que ele nos prescreveu. E a posologia é bem fácil. Não faz para o outro o que você não quer que façam para você. Né? Muito obrigado.